Olá, meus amigos, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por esta oportunidade, louvado seja o Senhor por esta manhã, que Deus mais uma vez possa estar nos abençoando. Nesta manhã Deus tem uma palavra no seu coração. O texto bíblico de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo de número 1. Romanos, capítulo 13, versículo 1. Deus tem algo especial reservado para nós nesta manhã. Romanos capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 11 até o 14. Romanos 13 e 11. Diz assim: E digo isto, conhecendo o tempo em que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, e não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas ou inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenham preocupação ou cuidado, ou atentem ao cuidado da carne em suas concupiscências ou desejos. Glória a Deus por esta palavra. Louvado Deus seja por esta manhã e também pelo texto que temos lido aqui nesta manhã. Deus colocou no meu coração estar falando aqui sobre o dia da salvação está mais próximo. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 13, ele está fazendo um alerta aqui, a partir do versículo 11, sobre a salvação. A salvação a cada dia que passa, a cada live que fazemos, a cada minuto que nós vamos prosseguindo, nós estamos mais próximos da salvação. A salvação, eu já mencionei muitas vezes, e vou falar isso mais uma vez aqui para você entender. A salvação, ela é 3 processos. Você foi salvo, você está sendo salvo e você será salvo. Você foi salvo o dia em que você aceitou a Cristo como Salvador. Naquele dia em que você aceitou Jesus Cristo, você foi salvo. Você foi justificado. Todos os pecados que você tinha, desde o momento que você nasceu, passou a existir, todos esses pecados são cancelados ao momento que você aceita Jesus, que você confessa com a tua boca e crê no coração. Isto é a justificação. O dia da aceitação se chama justificação. Depois do dia em que você aceitou, até o dia da tua morte, esse processo se chama regeneração. Também posso dizer santificação. Mas a regeneração é o processo pelo qual o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida dia a dia, transformando, mudando hábitos, mudando a sua maneira de falar, mudando a sua maneira de pensar, trabalhando em especial na sua mente, convencendo do pecado, do juízo, da justiça. É a obra da regeneração que somente o Espírito Santo e através da pregação da palavra, da absorção da palavra na nossa mente, que nós podemos ter. E aí vem o terceiro processo, que é a glorificação. É o momento que a pessoa é salva, por quê? Porque vai deixar este corpo físico terreno, vai morrer, e vai então, através do seu espírito e alma, estar com Deus. Por isso digo para você que salvação é 3 processos. Mas aqui no texto em que lemos, Paulo está falando um alerta. Ele fala sobre também o retorno de Cristo, a volta do Senhor Jesus. Por isso ele diz assim: conhecendo o tempo em que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora, hoje, nesse exato momento, mais perto do que quando aceitamos a fé. Significa que hoje estamos mais próximos da salvação do que ontem, do que ontem, ou talvez do que 10 anos atrás, não sei. A nossa salvação está cada dia mais próxima. Mais próximo por quê? Porque mais próximo está a vinda de Cristo. A cada dia que passa, a vinda de Jesus está próxima.
Mas talvez se diga assim, pastor, mas e a vida de Jesus, que dia que vai ser? Nós não sabemos e a Bíblia não menciona, a Bíblia não coloca data para a vinda de Cristo. Mas o fato é que a tua vida também, a cada dia que passa, você deixa de viver um dia. Os dias diminuem. A cada momento que está passando, a cada hora que está sendo consumida pelo tempo, você está deixando de viver mais um tempo. Ou seja, você está se aproximando do dia do teu encontro com Deus. Daquele dia em que você verdadeiramente vai encontrar com o Senhor. Por isso digo para você aqui, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais próximo de quando aceitamos a fé. Aqui eu quero trazer para você uma palavra nesta manhã sobre o dia da salvação está chegando. E eu quero que você anote aí, por gentileza, escreva na live, o dia da salvação está chegando. Entendendo que o dia da salvação está chegando, a Bíblia diz para nós aqui no versículo 11 que nós precisamos conhecer o tempo, discernir o tempo. Nós não podemos viver, irmãos, como que se nada tivesse acontecendo. Nós não podemos levantar pela manhã, ir para o trabalho ou de repente fazer as nossas atividades diárias como se a vida fosse eterna aqui na terra. Nós precisamos discernir as coisas. Precisamos entender que o mundo está em guerra. O mundo está em confusão. O mundo está vivendo aí quase que a preparação para um governo mundial e da mesma forma já o Espírito Santo preparando o seu povo através da palavra, através da pregação, através das orações, enfim, convencendo o povo e preparando para o retorno de Cristo. Precisamos conhecer o tempo que estamos vivendo e discernir, irmãos, que nós não somos eternos aqui nesta terra. Precisamos discernir o tempo que nós precisamos se preparar para estar com Deus todos os dias. Não é apenas alguns momentos, é sempre. Precisamos estar preparados para esse momento. Por isso o texto está dizendo assim, conhecendo o tempo. Isso aqui se fala de discernimento, de discernir as coisas. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Mateus capítulo 24 vai falar ali, será um tempo de guerra, um tempo de rumores de guerra, um tempo de fome, um tempo de pestes, pandemia, um tempo em que a Bíblia diz que o amor de muitos está esfriando, sendo assim pai matando filho, filho matando pai, o amor está se esfriando, o ódio está entrando, homicídios cada dia mais aumentando, imoralidade a cada vez mais se espalhando sobre a face da terra, dias difíceis, a Bíblia chama também de dias trabalhosos, 2 Timóteo capítulo 3, onde haveriam homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres carnais do que amigos de Deus, tendo aparência de bondade, mas negando a eficácia da bondade. Essa é a característica do tempo em que nós estamos. Por isso Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 13, versículo 11, isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. O primeiro ponto aqui é que precisamos conhecer o tempo que nós estamos vivendo. Precisamos ter propósito também de vida nesta terra. Não podemos acordar pela manhã como se nada fosse acontecer, ou no sentido de que o mundo está, irmãos, como um barco à deriva. Não. Há um propósito. Há um propósito na minha vida e há um propósito na sua vida também. E Deus tem um propósito para mim e Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para todos nós. E nós precisamos discernir que estamos em tempos difíceis, porque a Bíblia está dizendo. Não é porque a política, não é porque o candidato tal, não é porque o deputado tal, não é porque o presidente tal está na administração ou vai ser. É porque a Bíblia está dizendo, serão dias trabalhosos e nós precisamos discernir o tempo. Quando fala de dias trabalhosos, a Bíblia diz que a cada dia mais que se aproxima da volta de Cristo, as profecias vão se cumprindo. A palavra precisa se cumprir na terra. A Bíblia diz que nós não devemos ficar tristes nem desanimados, mas levantar a cabeça, porque está próximo a nossa redenção, está próxima a nossa salvação.
Eu louvo a Deus, irmãos, e você também louva. Nós não devemos ficar desanimados, mas pelo contrário, porque o nosso destino final não é aqui, a nossa morada não é aqui, a nossa terra não é aqui, a nossa cidade não é residência fixa aqui também. Nós somos cidadãos do céu. Nós vamos morar lá um dia, em nome de Jesus. Este é o verdadeiro evangelho. O evangelho que não fica se preocupando apenas com as coisas da terra. O evangelho que não é pregado apenas para você viver aqui e esquecer que existe uma eternidade, que existe um acerto de contas, que existe um Deus, que existe um céu, que existe uma eternidade entre céu e inferno. E existe uma escolha nesta manhã que nós precisamos fazer. A escolha de discernir o tempo e ficar na presença de Deus. Amém? Segundo ponto aqui. O dia da salvação está próximo. Entendendo que o dia da salvação está próximo, nós precisamos também despertarmos do sono. E quando eu falo de despertarmos do sono, é o sono espiritual. A humanidade caminha que parece que num sono letárgico, dormindo e não percebendo o que está acontecendo. As pessoas estão vivendo de forma totalmente mortas espirituais. Não conseguem discernir as coisas que estão acontecendo. Por isso nós precisamos despertarmos do sono. E uma das características que vai acontecer principalmente com o povo de Deus nos últimos dias é a sonolência espiritual. Mateus capítulo 25, versículo 5. A Bíblia vai falar para nós ali da parábola das virgens, que representam sim o povo na espera da volta de Cristo, na preparação para o arrebatamento da igreja. E ali você percebe que 5 estavam preparadas, 5 estavam despreparadas, mas as 10 estavam dormindo. Porque a Bíblia diz em Mateus 25:5, e tosquenejaram, cochilaram, todas, até que chegou o noivo. Significa que essa última hora que Paulo está falando aqui, já é a hora, essa hora que ele está falando, é uma hora de sono espiritual. É uma hora onde as pessoas estão vivendo cansadas, desanimadas. É uma hora onde as pessoas estão desapercebidas. Mais do que isso, estão perdendo a sua fé. Porque Lucas capítulo 18, versículo 8 diz assim: porventura achará fé na terra quando vier Jesus, ou quando vier o Filho do Homem? Jesus está falando aqui que a fé será escassa. Por outro lado, eu noto aqui também que o sono espiritual tem tomado conta. E quem dorme não vê, quem dorme não ouve, quem dorme está desapercebido daquilo que está acontecendo. Quem está dormindo não está prestando atenção em tudo que acontece, porque tudo que está acontecendo tanto no mundo político, espiritual, físico, enfim, todas as áreas, é uma preparação para a volta de Cristo. A tecnologia aumentando. Daniel capítulo 12 vai falar sobre isso, que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. E é uma evidência de que em breve Jesus Cristo vem para arrebatar, para levar, para conduzir a sua igreja, às mansões celestiais, ao tribunal de Cristo, às bordas do Cordeiro. Agora o texto está falando despertarmos o sono. Nós precisamos despertar. Precisamos despertar. Porque estamos vivendo uma sonolência espiritual. Muitos já têm deixado da oração. Muitos já não têm mais desejo pela oração porque estão num sono espiritual. Muitos não ligam mais para o evangelismo porque estão num sono espiritual. Muitos não dão atenção mais para a leitura da palavra porque estão no sono espiritual. Muitos não olham e não se escandalizam até mesmo com coisas que erradas que estão por aí e acham tudo normal. Por quê? Porque estão num sono espiritual. A sonolência espiritual tem tomado conta. As pessoas estão vivendo como se nada tivesse acontecendo. Como se nada tivesse acontecendo e na verdade está acontecendo uma preparação para o retorno de Cristo. A segunda verdade nesse texto bíblico aqui é que a Bíblia diz assim no versículo 12: a noite é passada e o dia é chegado. Quando a Bíblia diz aqui a noite é passada e o dia é chegado, noite na Bíblia representa trevas, dia representa luz. Por isso ele vai dizer assim: rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Então o terceiro ponto dessa palavra é deixar a obra das trevas. Obra é trabalho. E nós precisamos deixar, abandonar
as obras das trevas. Ou seja, nós não fomos chamados para fazer obras das trevas. Pastor, e o que é a obra das trevas? Obra das trevas são os valores relacionados ao mundo, a Satanás, ao inimigo de Deus, ao inimigo da igreja, ao inimigo nosso. Ou seja, aquele que se opõe contra Deus. Isso é obra das trevas. Quando eu falo de obra das trevas, eu falo da injustiça. Nós, como servos de Deus, não podemos praticar a injustiça. Ou seja, não podemos praticar as mesmas coisas que o inimigo deseja que nós venhamos praticar. Não podemos ficar praticando mentira como se mentira fosse normal. Não podemos ficar praticando de levar a vingança, tentar se vingar das pessoas como se isso fosse normal. É obra das trevas. Obra das trevas é toda a prática contrária à palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz para fazer o bem e nós fazemos o mal, nós estamos praticando obra das trevas. Se a palavra de Deus diz que nós temos que orar e nós não oramos, nós estamos aqui, muitas vezes, praticando obra das trevas. Há muitas pessoas que estão envolvidas com obra das trevas, como vingança, como ódio, como rancor. Mais do que isso, como mentira, como imoralidade, como maldade. Tudo isso é obra das trevas. Não provém de Deus. Obras malignas que não provém do Senhor. E a palavra diz para nós nesta manhã, agora está mais perto da nossa salvação, então o dia é chegado e rejeitemos as obras das trevas. Todo tipo de mal nós precisamos rejeitar da nossa vida, porque nós não fomos chamados para praticar a maldade. Eu e você não fomos chamados para praticar a vingança. Eu e você não fomos chamados para ficar odiando o nosso irmão. Eu e você não fomos chamados para viver num estilo de vida mundano, num estilo de vida que desagrada a Deus. Pelo contrário, fomos chamados para fazer a diferença. Fomos chamados, sim, para andar na presença do Senhor, andar na presença dEle, andar como luz e não como trevas, brilhar a luz. Aqui fala de um testemunho, de fazer a diferença no seu trabalho, na sua escola, de fazer a diferença na igreja, de fazer a diferença na rua, de fazer a diferença até mesmo na rede social. Isso aqui está falando de testemunho. Deixar a obra das trevas. Deixar aquilo que é mal. E por outro lado, a Bíblia está falando para nós aqui. Revestir com as armas da luz. O que são armas da luz? Nós precisamos entender também que estamos numa batalha espiritual travada todos os dias. Sabe por que você às vezes acorda com raiva? Sabe por quê? Porque às vezes você parece que cria-se contendas, até mesmo com a tua família. Sabe por quê? Às vezes que parece que surge problemas para você se afastar de Deus. Cria-se situações do nada para entristecer teu coração. É porque nós estamos numa batalha espiritual. Uma batalha travada. Porque o inimigo não quer que você alcance tua salvação. O inimigo não deseja que você venha a ser salvo verdadeiramente. O inimigo quer fazer de tudo para você perder a tua salvação. Por quê? Porque a tua salvação é teu maior bem. A salvação é o teu maior prêmio. A tua salvação é a maior dádiva que você tem. É a maior riqueza que você tem. Por isso que a Bíblia diz, e vai nos fazer entender isso, que uma alma, ela vale mais do que o mundo todo. Mais do que o mundo inteiro. Porque a tua salvação foi pago um preço por ela muito alto. Preço de sangue, não foi com ouro nem com prata. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19. Não foi com ouro nem com prata que Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Sendo assim, a tua salvação vale muito, o inimigo quer roubá-la. Por isso a Bíblia diz lá em Apocalipse 3 e 11, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. O inimigo tem ciúmes de você porque ele já está perdido. O inimigo já não tem mais salvação. A Bíblia diz que ele já está condenado. Tanto é que o inimigo não passa nem pelo juízo. Mas você não. Você está numa batalha. Numa batalha para ser salvo. Você já foi justificado. Mas agora você tem que enfrentar as tentações, as tribulações, as angústias, as perseguições, as provações da vida, as ofertas do mal, os desejos da carne, a influência do mundo e o ódio de Satanás contra a tua vida. Você tem que enfrentar tudo isso todos os dias. Por quê? Porque você está numa batalha travada. Por isso a Bíblia está dizendo para nós aqui, revistamo-nos das armas da luz. E quais são as armas da luz? O crente, irmãos, a arma do crente não é o revólver,
não é a metralhadora, não é o fuzil. A arma do crente não é a faca, não é o facão. A arma do crente não é isso que você está pensando. A arma do crente é oração. A arma do crente é a palavra que é a espada do Espírito. A arma do crente é jejum. A arma do crente é testemunho. Por isso a Bíblia diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, couraça da justiça, calçados do Evangelho, cinturão da verdade. Isto é armas da luz. E é estas armas que nós precisamos usar. Porque a nossa luta não é contra a carne, outros seres humanos, mas sim contra as potestades, contra espíritos malignos da maldade. É essa a nossa batalha. E nós precisamos atentar para isso. Por isso o texto está falando aqui no versículo 12: revesti-vos ou vistamo-nos das armas da luz. Precisamos se revestir. Precisamos estar vestidos com essas armas da luz. Porque o crente, irmãos, ele não vai entrar numa batalha com a força do seu braço. Porque o crente, irmãos, ele tem que ser transformado e convertido. Nós ganhamos batalha sim, mas ganhamos em oração. Ganhamos na busca, ganhamos no jejum. Até porque tem demônios que não saem, senão com jejum e oração. Não adianta falar alto, não adianta gritar, não adianta esbravejar, não adianta falar que você é o fulano de tal, que você é o ciclano, não adianta falar que você tem 500 anos de crente. O que precisa falar é que você é servo de Deus. Você depende da oração, você depende do clamor, você depende do jejum, você depende da presença de Deus e da graça dele na sua vida. Porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Por isso nós vencemos essa batalha. Daniel estava numa batalha de 21 dias e venceu porque estava em oração. Jesus ficou 40 dias de jejum e oração numa batalha. Por quê? Porque estava lá orando. Paulo de Tarso da mesma forma, orando. A noite inteira, Paulo e Silas cantando louvores e orando. E de repente veio um grande terremoto. Porque o louvor também é uma arma. Josafá venceu através do louvor. Josafá venceu através da adoração. E nós vamos vencer adorando. Está triste? Adore. Está triste? Cante. Está triste? Cante louvores. Comece a cantar, comece a louvar. Ainda Tiago vai mais longe. Tiago, o apóstolo Tiago, vai dizer assim: vai dizer, aquele que está triste, ore. E aquele que está alegre, cante louvores. Mas você pode cantar louvores, você pode orar, assim como você quiser. Você canta louvores. Vence através do louvor também. No nome de Jesus, vamos nos revestir das armas da luz. As nossas armas não são carnais, as nossas armas não são materiais, as nossas armas não são físicas, as nossas armas são espirituais. É a Bíblia que está dizendo, me entenda. Não é eu que estou dando a minha opinião, é a opinião da Bíblia. Eu não trago aqui opinião minha, eu não trago opinião própria. Eu não trago eu acho, eu entendo. Eu acho aquilo que está na Bíblia. Eu vejo aquilo que está na Bíblia. Eu não estou pregando aqui o meu ponto de vista. Eu estou pregando aquilo que está escrito. Está escrito. Aquilo que Jesus diz para Satanás está escrito. Agora, o dia da salvação está próximo. Entendendo que o dia da salvação está próximo, o que precisamos fazer? Primeiro, discernir o tempo. Entender que estamos na última hora. Segundo, precisamos despertarmos do sono, porque a nossa salvação está muito mais próxima do que nós podemos entender e pensar. Terceiro, nós temos que rejeitar as obras das trevas. Quarto, nós temos que revestir-nos das armas da luz. Revestir das armas da luz. E quinto, a Bíblia diz assim para nós: andemos honestamente como de dia, e não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissolução, aqui que quer dizer imoralidade, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus. 13. O que quer dizer isso? É andar dignamente como um servo de Deus. O que precisamos fazer se a salvação está próxima? Andar dignamente como um servo de Deus. Nós precisamos fazer isso.
Por quê, irmãos? Porque não tem como ter salvação se nós andarmos em desonestidade, não pagamos as nossas contas, não temos o hábito de pagar as nossas dívidas, os nossos compromissos, se levarmos uma vida de qualquer jeito, de qualquer forma, de forma desonesta. Não tem como eu ter salvação se eu sou desonesto com minha família, se eu sou desonesto com meu pai, com minha mãe, se eu sou desonesto com o irmão da igreja, se eu sou desonesto com meu vizinho. Aí ó, a live até diminuiu aí, irmãos, porque quando a palavra confronta, as pessoas não conseguem ouvir mesmo. Segundo, não tem como eu ir para o céu se de repente eu estou aqui na glutonaria, bebedeira. O que é isso? Glutonaria é exagero, cumilança, bebedeira e assim por diante. Extravagância com as coisas sagradas. Não tem como também estar aqui em desonestidades, em dissolução, imoralidades, nem contendas e nem inveja. Ou seja, brigando um com o outro. Você acha que se eu estou brigando com o meu próximo, brigando com o meu irmão, de repente em contenda com ele, você acredita mesmo que vamos para o céu? Você acredita mesmo que é possível entrar no céu? Com o coração cheio de raiva, com o coração cheio de ódio, com o coração... Aqui o texto ainda vai falar assim, inveja. Ou seja, com ódio da pessoa, não cumprimenta, não gosta, não suporta. Vá orar, irmãos. Se você tem esse desejo no teu coração, eu não suporto aquela pessoa, vá orar, ore por ela. Pega essa pessoa que você não suporta e comece a orar por essa pessoa. E você vai ver. Porque se você continuar com esse sentimento no teu coração, é uma legalidade para o diabo agir na tua vida. É uma forma de Deus não ouvir a tua oração, de não receber a tua oferta. E principalmente, que é o mais perigoso, perder a salvação. Invejas. Nós precisamos repreender a inveja no coração. Nós não podemos ficar tristes e desanimados porque o irmão está prosperando, porque o vizinho está prosperando. Nós não precisamos e nem podemos ficar desanimados porque o outro está sendo abençoado, porque o outro é uma bênção, porque talvez estou passando por luta e ele não está. Irmãos, inveja é do diabo, a inveja mata, a inveja destrói, a inveja matou Abel, a inveja matou e tirou até mesmo a vinha de Nabote. A inveja é maligna. A inveja é destrutiva. Existe inveja até dentro dos casamentos. O marido que tem inveja da esposa, só porque às vezes a esposa trabalha e ganha mais que o marido. Existe inveja até mesmo às vezes da esposa pelo marido, porque o marido talvez é mais magro, a esposa um pouco mais gordinha ou mais bonito, talvez, não sei. Existe inveja de todo tipo dentro dos casamentos. Existe inveja até mesmo dentro da igreja, porque um prega, o outro não prega, um canta, o outro não canta, um tem, o outro não tem, o outro faz, o outro não faz. Um é mais amigo do fulano, o outro é menos amigo. Existe inveja sim, infelizmente, irmãos. Infelizmente. Mas nós, como servos de Deus, precisamos se atentar para isso. Tem inveja dentro do trabalho, de um querendo ser melhor que o outro, de um querendo denunciar o outro, de crescer mais que o outro, de prosperar mais que o outro. Mas para isso ele tenta muitas vezes levar aquele outro para baixo, fazendo fofocas, fazendo confusão. Tudo isso é causa da inveja. Cuidado com a inveja. A inveja pode sim estar no coração de uma pessoa que serve a Deus, mas ela tem que vir, mas por outro lado tem que ser repreendida. Quando a inveja aparecer, repreenda em nome de Jesus. Quando a inveja surgir, repreenda no teu coração. Precisamos servir a Deus, precisamos, como diz o texto, andar honestamente, como de dia, como alguém que está transparente, mas não em glutonarias, não em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissolução, nem contendas, nem inveja, nem maldade, nem imoralidade. Versículo 14 diz assim: mas revestivos do Senhor Jesus. O que é revestir de Jesus? Revestir de Jesus é você analisar, irmãos, se Jesus teria aquelas atitudes que você tem. Aí tem gente que vai dizer assim, mas Jesus era Jesus. Não, Jesus é o exemplo. Jesus é o ponto pelo qual nós devemos olhar para Ele, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ou seja, Ele é o nosso alvo. Jesus é o nosso guia. Ele está à nossa frente. Aonde Jesus for, nós vamos. Aonde Jesus está, nós queremos estar. Isso aqui é andar revestido de Jesus. O
texto diz revesti-vos do Senhor Jesus. E quando a Bíblia fala de revestir do Senhor Jesus, ela está falando automaticamente do fruto do Espírito, que é a característica moral de Cristo. Como assim? Amor, bondade, longanimidade, fé, mansidão, temperança. Por quê? Porque Jesus era manso e humilde. Jesus também, irmãos, ele tinha domínio próprio. Jesus, ele tinha benignidade. O que é benignidade? Intenção de fazer o bem. Jesus não apenas fazia o bem para se aparecer. Jesus não fazia o bem para ser visto pelos homens. Jesus não fazia o bem para ser notado, para ser reconhecido. Jesus fazia o bem porque ele tinha intenção de fazer o bem. Isso aqui é benignidade. Uma pessoa bondosa. Porque há muitos que fazem o bem com outras intenções. Está entendendo? Então aqui, revestir do Senhor Jesus, muitas vezes é você pensar, será que Jesus entraria nesse lugar? Será que Jesus assistiria isso daqui? Ou será que Jesus, ele faria isso daqui? Falaria isso? Eu aprendi quando eu estava aprendendo sobre pregação, sobre a palavra de Deus, eu aprendi que cada vez que nós fosse pregar uma palavra, uma pregação, uma mensagem, nós teríamos que pensar antes, será que Jesus pregaria essa mensagem? Eu deixei essa reflexão para os pregadores, todo aquele que prega. Antes de você pregar uma palavra, pergunte-se, Jesus pregaria esta palavra? Porque às vezes Deus coloca uma palavra no coração, mas nós precisamos fazer aqui uma reflexão. Se verdadeiramente se Jesus estivesse em nosso lugar, ele pregaria essa mensagem. E eu pergunto para você nesta manhã, será que Jesus pregaria essa mensagem que eu estou pregando nesta manhã? Sobre o retorno, sobre a volta, sobre você andar com as armas da luz, será que Jesus pregaria isso? Então quando você ouvir uma pregação, quando você ouvir uma palavra, se pergunta, será que Jesus estaria pregando essa palavra? É muito fácil de você conhecer as heresias. É muito fácil de você entender o que é de Deus e o que não é de Deus, certo? Precisamos tentar, buscar, imitar as características de Cristo. Revestivos do Senhor Jesus e não tenhais cuidado. Aqui vem o último ponto. O que é? Não ter cuidado da carne. Irmão, se fosse fazer uma interpretação literal, não é literal, mas seria aqui uma interpretação equivocada sobre esse texto. Diz assim, não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, irmãos, ela tem várias linguagens. E essa aqui é a revista corrigida. Se fosse fazer uma interpretação assim, a grosso modo, a pessoa ia interpretar aqui que nós não devemos ter cuidado da carne, ou seja, não devemos cuidar da saúde. É isso que a pessoa poderia pensar. Da aparência, nada disso. Mas não tem nada a ver, irmãos. A palavra carne aqui traz o sentido de obras da carne, pecado, desejos impuros. Obras da carne, quando a Bíblia diz assim, não tenhais cuidado da carne, a Bíblia está dizendo assim, não dê alimento para ela, porque ela tem desejo. A carne é como se fosse um sentimento que sempre quer ser alimentado. Prostituição, imoralidade, inveja, ódio, vontade de fazer o mal. Por outro lado, não ter vontade de fazer o bem. É tudo desejo da carne. Tudo concupiscência. Concupiscência. Desejo de conhecer aquilo que você não conheceu. Ou você não pratica. Você nasceu na igreja e você nunca praticou certas coisas. Mas o sentimento da carne vem querendo, vou experimentar. Cuidado. É concupiscências da carne. Desejos da carne. Quando a Bíblia diz assim, não tenhais cuidado da carne, não deixe a carne ser alimentada. É isso que a Bíblia está falando. Cuidado aqui é preocupação. Ou seja, não fique se preocupando muito com os pensamentos carnais, mas se preocupe sim em alimentar a sua alma, fortificar a sua alma. Porque quanto mais a sua alma, o seu espírito estiverem alimentados, mais forte você será. Agora, quanto mais você alimenta a tua carne, mais fraco você fica. Por isso que quanto menos você ouve uma palavra como essa, mais fraco você fica. Quanto menos você vai na igreja, mais fraco você fica. Quanto menos você ora, mais fraco você fica. Quanto menos comunhão com os irmãos da igreja você tem,
mais fraco você fica. E ao contrário, quanto mais comunhão com os irmãos do mundo, com as pessoas do mundo, melhor, né? Quanto mais comunhão com os amigos do mundo, mais fraco você fica. Quanto menos oração, mais fraco você fica. Quanto mais você vê e assiste coisas que não deve, mais fraco você fica. Por isso, não tenhais preocupação com as obras da carne e as suas concupiscências. E conclua essa palavra. Conclua essa palavra nesta manhã dizendo para você que é tempo de discernir, é hora de discernir o tempo. É momento de nós aqui despertarmos o sono. É momento de deixar a obra das trevas. É momento de revestir com as armas da luz. Versículo do número 12, é momento, e 13, é momento de andar dignamente. É momento de se revestir de Jesus e não ser governado pelas obras da carne. Não ser guiado pela carne, mas ser guiado pelo Espírito, guiado pela palavra. Amém? E por outro lado, finalizando, eu concluo dizendo para você: somente aqueles que estiverem andando na luz, com as armas da luz, somente aqueles que estiverem despertados do sono, verdadeiramente na presença de Deus, estarão preparados para o dia da salvação. Por isso, vamos tomar cuidado, vamos nos atentar, prestar atenção, porque a nossa salvação está mais próxima de que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11 ao 14. Graças a Deus por esta palavra. Louvado seja Deus por esse texto bíblico, porque a palavra de Deus alimenta, sustenta, a palavra de Deus fortalece, a palavra de Deus, cada dia mais, irmãos, ela nos deixa mais próximos de Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Por outro lado, eu quero orar pela tua vida nesta manhã. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu quero orar ao Senhor e pedir que Deus esteja lhe abençoando poderosamente nesse dia. Graças a Deus. Que Deus abençoe, que Deus lhe dê força, que Deus lhe dê graça, que Deus lhe sustente, que Deus lhe ajude. Porque todos nós, meus amigos, meus irmãos em Cristo, amigos aqui da live, todos nós temos o nosso dia de fraqueza. Temos aquele dia que nós não queremos nada. Temos aquele dia que nós pensamos em desistir. Temos aquele dia que nós queremos parar com tudo, abandonar tudo. Temos aquele dia em que nós estamos fracos, que nós não temos força para a oração, que nós não temos força para buscar a palavra, que nós não temos talvez nem desejo de ouvir uma pregação. E nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor e não deixar morrer a vida espiritual, não dormir espiritualmente, mas despertar do sono espiritual. Amém? Vamos despertar do sono, porque aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Eu quero cumprimentar os meus amigos e irmãos que estão aqui conosco nesta manhã. Louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão, pela sua casa, pela sua família. Irmã Cláudia Silva, irmão Adriano. Deus abençoe o irmão Adriano. Vamos estar orando aí pelo irmão. Irmã Cléia, Deus abençoe. Um prazer, uma alegria ter a irmã aí conosco. Uma alegria mesmo sincera do coração. Fiquei muito feliz de ver a irmã aí na live. Deus abençoe poderosamente toda a família. O Carlinhos lá, a Janaína, o Ordinaldo, enfim, todos vocês. Glória a Deus. Deus abençoe toda a família, todos os filhos. Irmão Norton, Deus abençoe. Irmã Helena, glória a Deus. Irmã Solange Repiso, Deus abençoe poderosamente. Irmão Jair, o Jaia, também a irmã Maura, Deus abençoe vocês, toda a casa, toda a família. O Alcione, Johnny, glória a Deus. Irmã Cristina Jacinto, lá de Joinville, Deus abençoe. Irmã Cléia, que Deus prospere cada vez mais, no nome de Jesus. Quem mais está conosco aqui? A Vera, minha mãe, Deus abençoe. A Marilda, a Elisete Berger, a Carla, pastor Reinaldo, irmão Norton,
a Elza. Deus abençoe, Elza. Toda a família aí, o filhão que foi apresentado, o esposo, a Josiane, Deus abençoe a Josiane. Toda a sua família, o Paulo, o Paulinho, Deus abençoe todos vocês aí. Amém? O irmão Gideão também está conosco aí nesta manhã. Gideão, a irmã Jane, toda a casa de vocês, toda a família de vocês. Amém, abraço, irmão. Deus abençoe. Vamos estar orando nesse momento, porque eu creio no poder da oração. Quem ora tem vitória. Quem ora alcança o favor de Deus. Glória a Deus. Querido Deus e Pai, Deus eterno, nós estamos aqui na Tua presença. O Senhor conhece todas as coisas, cada vida que está nessa live, pessoas que ainda vão assistir esta live através do YouTube também. Eu peço, Senhor, a Sua graça sobre todos nós. Eu peço perdão dos nossos pecados nesta manhã. Perdoa-nos, ó Senhor, de toda falha, toda transgressão, todo e qualquer tipo de injustiça praticada, seja dos pecados por omissão ou até mesmo pecados, Pai Santo, que praticamos sem mesmo perceber ou percebendo. Perdoa-nos, ó Senhor, as nossas falhas, Pai. Nos ajuda a cada dia mais. Pai, nós te agradecemos pela manhã, pela vida, pelos nossos filhos. Agradecemos, Deus, pela família. Louvamos a Deus, a Ti, pela nossa casa. Louvamos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem realizado, pelo ministério, pela igreja, pela palavra, pelo Teu Espírito, pela Tua presença. Deus, pelo fôlego de vida. Em tudo nós somos gratos a Ti. Louvamos ao Senhor. Peço, Pai, por aqueles que estão precisando da nossa oração. Pessoas que estão enfermas, alcança, Pai, para a Tua glória, e repreenda a enfermidade nesta manhã. Toca nesta enfermidade que o médico diz que não tem como. Repreenda em nome de Jesus. Cura em nome de Jesus. Sara em nome de Jesus. Repreenda a enfermidade em nome de Jesus. Toca, Espírito Santo, repreendendo a dor, repreendendo o câncer, repreendendo o infarto, repreendendo, Senhor, até mesmo um AVC, repreendendo a depressão, repreendendo a ansiedade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja cura nesta manhã. Em nome de Jesus, que haja vida nesta manhã. Traz um despertar, Senhor, nos desperta do sono. Faz-nos enxergar a realidade espiritual. Enche-nos com a Tua graça, com o Teu Espírito, com a Tua presença. Livra-nos do mal. Cobre-nos, ó Deus, debaixo das Tuas poderosas mãos. Abençoa-nos, o Senhor, poderosamente, Pai. Deus, eu peço por todos aqueles que neste momento estão passando por angústia, pelo luto. Aqueles que receberam a notícia da morte de alguém estão entristecidos. Consola, Espírito Santo. Ajuda aqueles que estão hospitalizados. Dá saúde, meu Pai. Fortalece. Eu sei que há um propósito em tudo. No mundo teremos aflições. Senhor, e eu te peço também ânimo, coragem para os Teus filhos. Eu, Senhor, clamo nesta manhã e oro por aqueles que estão aprisionados nos presídios. Pai, a Tua palavra diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas sim contra as potestades. Então, Deus, eu oro, Deus, convence, Pai, os presídios do pecado, do juízo, da justiça. Convence, Espírito Santo, porque o Senhor pode transformar, Pai, um preso num Paulo de Tarso, num Pedro, num apóstolo, enfim, num pregador, que eu digo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, use e abençoa, Senhor, a vida dos Teus filhos. Abençoa aqueles que estão nesse momento passando por grandes dificuldades. Ajuda, Senhor. Tenha misericórdia. Visita o lar do Teu filho e da Tua filha hoje, em nome de Jesus. Dá livramento, corta o laço. Coloca Teus anjos guardando esta pessoa onde ela colocar a planta dos pés, aonde ela for. Que o Teu anjo esteja guardando e livrando do mal. Abençoa com a Tua forte mão, guardando, Pai, de todo o perigo, de toda seta maligna, toda intenção maligna de Satanás que caia por terra. Em nome de Jesus. Fortalece Teus filhos, Senhor. Fortalece Teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor alcance cada pessoa que está na live nesta manhã. Cada um seja alcançado pela Tua graça,
pela tua misericórdia, seja alcançado pelo teu Espírito, pela tua presença. Aonde essa pessoa estiver, seja tocada pela unção do teu Espírito, Pai. Que ela paire, que ela trabalhe, que ela repreenda todo laço e desfaça toda a obra das trevas. Trabalhando em casamentos, trabalhando, meu Deus, em sentimentos, trabalhando, Senhor Deus, no corpo físico, trabalhando, Pai, na vida espiritual, enchendo essa pessoa da tua alegria, da tua paz. Traz paz dentro desta casa, traz paz dentro desse lar. Abençoa esta família, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Ficamos por aqui. Amanhã, se Deus permitir, estaremos mais uma vez com mais uma palavra ao seu coração. Deus sempre tem uma palavra ao nosso coração. Amém? Precisamos estar buscando nele, pedindo para ele. Glória a Deus. Bom dia a todos, que Deus abençoe. E uma alegria, um prazer ter todos os irmãos aí conosco nessa live. Eu peço para você, se possível amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, vamos estar aí assistindo essa live mais uma vez. A live acontece de segunda a sexta, veja bem. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, menos sábado e menos domingo. Mas de segunda a sexta-feira estamos aí, para a glória de Deus, sempre trazendo uma palavra ao seu coração. Deus abençoe, fica na paz e um ótimo dia, poderoso, um dia abençoado, guardado por Deus, na presença de Deus, em nome de Jesus.